Em nosso estudo de hoje, a lição 133 do livro Palavras da Vida Eterna, em torno da liberdade. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Paulo, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Quanto mais se agiganta a evolução intelectual da Terra, mais se propalam reclamos em torno da liberdade. Há povos que se batem por liberdade mais ampla. Aparecem os chamados campeões da liberdade, levantando quartéis de opressão e esfogueadas legendas de rebeldia. Fala-se em mais liberdade para a juventude. Pede-se liberdade para a criança. No entanto, basta uma vista de olhos nas máquinas aperfeiçoadas do mundo moderno para que se reconheça o impositivo inevitável da disciplina. O automóvel chispa vencendo barreiras, mas se o motorista foge do equilíbrio ao volante ou se desobedece aos sinais de trânsito, o acidente sobrevém. O avião devora distâncias, transportando o homem através de todos os continentes no espaço de poucas horas. Todavia, se o piloto não atende aos planos traçados da direção, o desastre não se faz retardio. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre. Livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Quando a gente vai estudar o advento da codificação espírita, a gente vai fatalmente encontrar a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela tem umas etapas que chamam a atenção para estudo. Que no primeiro momento, o povo cansado da união que existia entre Estado e Igreja, e que o Estado ditava as normas, e quem fosse considerado ali aquele que desobedecia às ordens era jogado na fogueira, era condenado na fogueira. O povo se revoltou contra aquilo tudo e estabeleceu num primeiro momento a liberdade. Então, liberdade total, o Estado não poderia interferir na vida privada de maneira alguma. O que aconteceu? A gente viveu um momento de anarquia. E o que era anarquia? Todo mundo tinha liberdade, mas a liberdade sem disciplina, como diz aqui o Emmanuel, fez com que eles experimentassem momentos bastante turbulentos na história. Então veio um segundo momento que um Estado tem que interferir sim, não pode entrar só na anarquia. Ou o momento ficou conhecido como liberalismo, né? Então já chegou uma segunda etapa, que era o neoliberalismo. Falou, olha, o Estado tem que intervir sim, mas para garantir direitos, não para repressão, não do jeito que era antes. E vem aquela legenda liberdade, depois veio igualdade, até chegar na fraternidade. As três legendas lá da Revolução Francesa. Por que a gente está trazendo esse exemplo da Revolução Francesa? Porque é exatamente o que acontece com cada um de nós também. A gente luta pela liberdade, a gente teve uma luta muito grande, principalmente depois que foi anunciado que o mundo entraria num processo de regeneração, lá em 1857, né, com a pergunta 1019 do Livro dos Espíritos. A gente vai perceber que começou a ter assim, uma revolução no planeta todo, principalmente no campo das ideias. E muita coisa ligada à liberdade. Primeiro, a abolição de escravatura, que começou a acontecer, né, naquele período e aí foi concluído no século XX. Depois, a emancipação de direitos das mulheres, principalmente. A mulher não tinha direito de votar, a mulher não tinha muitos direitos. Aqui no Brasil, então, até 1988, homens e mulheres não eram iguais perante a lei. Passou a ser com a Constituição de 88. Aqui no Brasil tinha o Estatuto da Mulher Casada. A mulher não tinha liberdade. E também a emancipação do direito dos negros, principalmente, com o apartheid, com toda aquela a luta que teve nos Estados Unidos, na África do Sul e nos outros países do mundo.
A ideia de liberdade, ela tomou conta do nosso planeta. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque a liberdade ela é necessária, mas junto com a liberdade deve vir sempre o conceito de disciplina também, porque se a gente dá liberdade, por exemplo, para o nosso corpo, para a nossa mente, a gente vai começar, eu gostei muito do doce, eu vou comer muito doce e daqui a pouco vou descambar para uma diabetes. Eu vou comer muita gordura e daqui a pouco vou descambar para um problema aí de uma hipertensão, de uma obesidade e problema que pode me levar a um infarto ou um AVC. Eu vou começar a beber demais e daqui a pouco eu começo a ter problemas hepáticos. Então o que acontece? A liberdade ela é dada para o ser humano, mas tem uma frase de um grande compositor brasileiro que marcou uma geração e que é um dos meus ídolos também musicais, Aldir Blanc. E o Aldir Blanc tem uma frase dele de uma das músicas, ele fala: falta de medida só revela o incapaz. Uma frase curta e profunda, né? Falta de medida só revela o incapaz. Você tem liberdade? Tem, mas como é que você vai usar a sua liberdade? Vai deixar com que a liberdade ela atrapalhe sua vida? Como a gente pega lá no Livro dos Espíritos, né? A paixão só é útil, né, quando governada. Ela tem que ser igual um corcel, um cavalo, né, que você domina. Agora, se você deixar com que ela te domine, ela vai te levar para a ruína de maneira inevitável. E Emmanuel, ele aproveita, faz a comparação com carro e com automóvel, e avião, né? Automóvel e avião, com carro e com avião. E ele fala assim: louvemos a liberdade sim, mas a liberdade de construir, de melhorar, de auxiliar, de elevar. E ele faz uma observação que é digna assim, de análise, né? Mesmo no curto espaço de tempo, isso aqui daria para a gente fazer um estudo bem mais longo sobre isso, de que ninguém aqui na Terra foi mais livre do que Jesus. Por quê? Você vai falar: mas como? Não, porque Jesus ele não se deixou escravizar por nada. Pelas ideias dos fariseus na época, pelas ideias dos escribas, pela vaidade e ambição política de Judas. Ele não se deixou influenciar por nada disso. Liberdade total, mas é uma liberdade que, ao mesmo tempo, ele condicionou ao Pai. Então ele bota: santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Porque o que acontece? Ele se fez escravo dos desígnios superiores. O que ele vem dizendo para a gente? Que para a gente fugir dessas várias escravidões que tem aqui no mundo, né, eu me lembrei que agora, quando foi lançado um filme biográfico do cantor Rei Charles, tem uma cena no filme que é muito comovente, que a mãe do Rei Charles vira para ele: meu filho, eu pedi para você nunca deixar ninguém te escravizar por conta da luta da emancipação do direito dos negros, e você realmente não deixou se escravizar, mas você se deixou escravizar por uma substância, porque ele ficou viciado na dependência química, né, viciado nas drogas. E aquilo marca bastante, porque aqui na Terra, se a gente não tiver um pouquinho de disciplina, a gente perde totalmente a liberdade, e o pior de tudo, paradoxalmente, né? O início de tudo é você achar que você tem que ter liberdade demais. Aí você tem liberdade demais sem disciplina, e essa liberdade demais sem disciplina vai tirar a tua liberdade, vai te colocar num cárcere. E hoje a gente está vivendo vários cárceres. Hoje tem cárceres sem grades da depressão, cárceres sem grades da síndrome do pânico, dos transtornos psicológicos vários, que são trazidos porque tudo por falta de disciplina e tudo por não saber utilizar de maneira correta a liberdade. É um desafio para todos nós. Eu tenho que ter liberdade? Tenho. Mas vou pensar sempre junto com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, quando fala o dever. O dever começa onde eu devo respeitar os direitos das pessoas que convivem comigo. E ele termina onde eu também devo exigir que respeitem também os meus direitos, criando uma barreira que a gente chama de respeito. Aí sim a gente vai conseguir estabelecer conceitos melhores de liberdade, para com o próximo e depois para com a gente também, para não cair nesses vícios das paixões. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão.